Hoje nós vamos testar uma cepa de levedura inglesa produzida na China pela Angel Yeast, a CY115. E para isso, nós vamos produzir uma Dry Stout. Isso tudo depois da vinheta. Olá, Luciano Ribeiro da Açaí Beer e hoje nós vamos de Dry Stout ou Irish Stout, que na verdade nada mais é do que o estilo de Stout produzido pela Guinness. A Guinness é uma marca famosíssima de cerveja irlandesa que teve o início de sua história em 1759, quando Arthur Guinness, fundador da marca, alugou uma cervejaria em Dublin, na Irlanda, e começou a produzir a sua cerveja escura. Nós já produzimos uma Dry Stout antes, há uns 2 anos atrás. De toda forma, eu vou deixar um link aqui em cima, caso você tenha interesse de ver como foi o processo de produção dessa cerveja e como é que ela ficou. Para quem acompanha o canal, já conhece bem o nosso processo de produção de cerveja. Mas mesmo assim, eu vou deixar um resumo de como foi a produção dessa versão atual da nossa Dry Stout e volto já com a degustação da mesma. Como se trata de um stout e nós temos que utilizar uma grande quantidade de maltes torrados, é essencial fazer a correção dos sais da água. Assim fizemos a correção dos sais para essa água, segundo as quantidades que aparecem em tela, para ter uma água com alcalinidade de 81 partes por milhão e uma alcalinidade residual de 19 partes por milhão. Adicionamos só um pouco de ácido lático para controlar o pH na misturação. Misturamos bem esses sais, então adicionamos os nossos grãos. Nossa receita foi constituída de 69% de malte pilsner, 13% de malte cristal, 11% de aveia em flocos, que foi adicionada depois, 3,5% de malte chocolate e 3,5% de cevada torrada, num total de 11,6 kg. Misturamos a uma temperatura de 64 graus com recirculação constante. Para essa receita eu utilizaria normalmente somente o lúpulo Target. Entretanto eu tinha um lúpulo Nugget aqui e resolvi utilizar ele para início de fervura, já que durante o processo de fervura os aromas iriam se perder, para somente depois utilizar o lúpulo Target como lúpulo de finalização no final da fervura. Então, adicionamos 50 gramas do lúpulo Nugget, faltando 50 minutos para o fim da fervura. E faltando 8 minutos, adicionamos 50 gramas do lúpulo Target. Terminada a fervura, resfriamos o mosto, transferimos para o fermentador e inoculamos as nossas leveduras. Para essa receita, utilizamos a cepa CY15 da Angel Yeast, uma cepa de levedura inglesa. Nossa fermentação iniciou a 18 graus por 3 dias. Depois elevamos a temperatura para 20 graus por mais 4 dias. Depois disso foi tudo muito comum, uma maturação a frio por 15 dias, envasar e carbonatar a nossa cerveja. Então nós voltamos e antes da gente proceder com a degustação da nossa Dry Stout, eu vou traçar alguns paralelos entre a versão anterior e essa versão atual das duas cervejas. A receita da cerveja é basicamente a mesma. Nós misturamos na mesma temperatura, como vocês viram, 64 graus. Uma diferença é que na versão anterior nós utilizamos como lúpulo de amargor o lúpulo Target, em inglês, e como lúpulo de finalização o lúpulo East Kent Golden. Nessa versão nós utilizamos Nugget como lúpulo de amargor e finalizamos a cerveja utilizando o lúpulo Target. A levedura utilizada na primeira versão foi a M15 da Mangrove Jacks, e para essa utilizamos a CY115 da Angel Yeast. Uma outra alteração é que a levedura M15 ela atenua um pouco menos do que essa CY115. Então nós tivemos 4,1% em álcool por volume na primeira versão e nessa aqui a gente ficou com 4,5% de álcool por volume. Por fim, o amargor. Na primeira versão nós tínhamos 30 IBUs de amargor e nessa a gente colocou um pouco mais de lúpulo, aumentando assim o amargor para 40 IBUs. Uma outra diferença foi a carbonatação.
Na nossa primeira versão, nós ainda fazíamos priming na garrafa, utilizando açúcar invertido. E para essa versão, nós fizemos carbonatação forçada, introduzindo CO2 externo. Bem, voltamos com a nossa Dry Stout, está aqui no copo. Eu vou começar descrevendo a aparência dela e depois eu vou para os aromas. Então, como vocês podem ver, a cerveja está num preto opaco, mas também ela está límpida, ela não tem nada em suspensão nela. Então é uma cerveja que, mesmo sem uso da gelatina, assim como na versão anterior, que também nós não usamos, essa levedura ela flocula muito bem. Quanto à espuma, vocês podem observar um colarinho de uma espuma muito cremosa, uniforme, quase branca, cor marfim, e com uma boa formação. Então, de aparência, a cerveja está impecável. Eu devo começar com uma coisa bem interessante, é que essa levedura ela é muito rápida. Talvez tenha sido a cepa inglesa que fermentou mais rapidamente. Com 4 dias de fermentação, essa cerveja já tinha atenuado completamente. Então vamos para os aromas, dizer como é que essa cerveja está. Então aqui a gente tem o primeiro aroma que se destaca, é o aroma de malte torrado, remetendo a café expresso. E eu diria também um pouco de chocolate amargo, com aqueles chocolates com grande quantidade de cacau. Esse aroma maltado ele está ali de médio para médio alto. Quanto à fermentação, aqui a gente tem uma grande diferença da versão anterior para essa versão. Aqui eu sinto praticamente nada de ésteres da levedura. Então essa cerveja ela não tem uma esterificação clássica de uma cepa inglesa. De aroma, eu acredito que só um detalhe, a retenção da espuma média alta, né? Ela caiu um pouco, mas ainda está aqui com uma boa quantidade. Então vamos para a boca, ver como essa cerveja está em questão de paladar. Mais uma vez, destaque para o malte torrado, que remete ao café. Só que eu já vou adiantando uma coisa. A sensação de boca dessa cerveja, ela tá bem seca, ela tá realmente dry. E isso faz com que a sensação, né, o sabor de café aqui não seja de um café expresso, um café cremoso, como é o clássico de um café expresso. E sim de um café forte, mas um café coado. O amargor dessa cerveja tá ali de médio alto para alto. Esse amargor ele é ressaltado justamente por conta que a cerveja ficou bem sequinha. Então, além dos 40 IBUs, a gente sente um quê a mais de amargor. Acredito que por conta do malte torrado, né, da cevada torrada. Então, sabor de lúpulo eu não consigo perceber nenhum aqui. Tendo em vista que o sabor maltado, né, dos maltes torrados e o amargor são as duas coisas que chamam a atenção. E quanto ao sabor relacionado à fermentação, isso é, a levedura, como eu disse, tanto no aroma como aqui no sabor, a cerveja está limpa. No retrogosto, eu fico com essa sensação de amargor por um tempo a mais e também com o sabor de malte torrado, mas isso cede. Então não é uma adstringência que fica no retrogosto. A cerveja está com um corpo médio-baixo para baixo, eu diria que baixo, um corpo baixo. Terminou em 1,010, né, a FG, mas a sensação é que foi a 1,008, até menos do que isso. Então a sensação é de uma cerveja realmente com final seco. A transição é abrupta e ela secou de tal forma, né, o corpo dela está tão baixo, pelo menos aparenta estar tão baixo, que dá, por conta do percentual de álcool por volume, né, ela está aqui com 4,5 ABV, dá uma sensação mais aguada na cerveja.
Então, como eu disse, a sensação aqui é de um café, mas um café coado. Então, esse final bastante seco, ele dá à cerveja uma alta drinkability. E isso ajuda porque a gente está vivendo um clima muito quente, mas mesmo com o clima quente, cabe uma Dry Stout sim, porque ela é refrescante, ela não é enjoativa. Então dá para beber muitos e muitos pints dessa cerveja. Quanto à carbonatação, assim como é de se esperar para uma cerveja da escola inglesa, a carbonatação aqui tá baixa. Então ela tá ali de médio, baixa para baixa. É intencional, então foi o que a gente queria mesmo, uma carbonatação baixa. E eu acho que essa sensação seca, nesse final seco, e essa ausência de cremosidade, ela tem a ver com a limitação que a gente tem em utilizar CO2 para carbonatar e para servir a cerveja. Lembrando que a Guinness ela é pouco carbonatada, mas como ela é servida utilizando nitrogênio, ela dá aquela sensação de cremosidade. E essa daqui a gente não sente isso. Então esse foi mais um do Grão ao Copo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Ele é muito importante para o canal. E se você gosta do conteúdo que nós fazemos aqui no Açaí Beer, eu peço que você se inscreva e ative o sininho de notificações para ser lembrado sempre que nós postarmos um vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Cheers e até a próxima. Acho que essa ficou boa. Tchau, tchau, pessoal.